Acho interessante que o Dr. Ricardo focou mais nos aspectos neurobiológicos, né? Isso vai me permitir focar mais na questão da filosofia da ciência, no que se refere a essa relação mente-corpo. Vivemos uma época estranha, na verdade, né? Em que, por um lado, existe uma primazia, né, do subjetivismo. O subjetivismo virou a medida de todas as coisas. Os sentimentos viraram a medida de todas as coisas, né? Então, cada um tem a sua verdade, não há verdade. Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Já ouviram isso antes, né? Os sentimentos se tornaram um parâmetro de avaliação da realidade, se tornaram baliza moral. Né? Então, assim, mas por que você fez isso? Não, porque eu senti que era certo. Né? Mas por que você acredita naquilo? Não, porque eu sinto que é verdade. Né? É uma época muito doida da história da humanidade, né? Porque nunca antes os sentimentos foram alçados a essa categoria de importância, né? Definidores da moral, da verdade, etc. Isso não faz o menor sentido. Então, esse é o subjetivismo. E, ao mesmo tempo, é uma época que nega a subjetividade humana. A ciência, o método materialista, naturalista, pelo menos, exclui completamente a possibilidade da subjetividade humana. Então, olha que coisa contraditória, né? A gente alça o subjetivismo a uma categoria impensável e nega a subjetividade. A gente nega a existência de processos mentais independentes, nega a existência da consciência de si mesmo, tudo isso devido à opção pelo materialismo naturalista. A respeito da mente humana, alguns detalhes que o Dr. Ricardo já falou muito sobre ela, né? Mas só para entrarmos em uma linha de raciocínio, né? Ela é responsável pela nossa cognição, ou seja, a racionalidade, pela emoção, a nossa afetividade, pela nossa volição, que trata da nossa vontade, o impulso dirigido, o propósito, né? Mas esses, então, são processos cerebrais ou mentais? Como saber, como distinguir? Cérebro e mente são a mesma coisa ou não? A mente seria um mero epifenômeno cerebral ou não? São perguntas importantes para respondermos, perguntas que a ciência vem fazendo há muito tempo, e não apenas a ciência, né? É do interesse de todos nós. Sobre a mente e o cérebro ser a mesma coisa. A gente tem algumas evidências interessantes, né? Por exemplo, quando estamos diante de um fenômeno de ilusão de ótica. A ilusão de ótica, ela é uma coisa interessante, ela maravilha nossos sentidos, né? Alguns processos de ilusão de ótica. E por quê? Porque o nosso cérebro está nos dizendo, olha, isso é verdade, isso está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a consciência diz, não acredite nisso, isso não é verdade, isso não está acontecendo. Esse é o mecanismo da ilusão de ótica. Ou seja, o cérebro dizendo uma coisa, a consciência dizendo outra. O caso da surdez tonal é interessante. Surdez tonal é a incapacidade de reconhecer quando um músico desafina ou quando ele erra uma nota. Eu nasci com isso, tá? Eu tenho uma completa surdez tonal. Minha esposa fica louca com isso, mas é verdade. O que se descobriu recentemente, através de pesquisa em neurociência? Que uma pessoa que tem surdez tonal, quando ela está ouvindo o músico desafina, erra uma nota, o cérebro dela registra essa informação, registra o erro, registra tão bem quanto um cérebro do Mozart registraria, né? Mas a consciência não apreende. Então é interessante. O cérebro registrou, apontou, acusou o erro, a consciência passa despercebido. Então, uma evidência de que não são a mesma coisa. Um caso interessante que todo mundo conhece, né, porque fizeram até um filme sobre o John Nash, um brilhante matemático e que era esquizofrênico. Ele mesmo conta que ele começou a melhorar da esquizofrenia quando ele passou a duvidar das próprias alucinações. Então ele tinha alucinações muito convincentes, como sempre são alucinações nas síndromes psicóticas, e ele começou a questionar a própria alucinação. Não, isso não pode estar acontecendo. Então, veja, se trata de um cérebro doente. O cérebro, enquanto um órgão do nosso corpo, com propriedades biológicas, havia adoecido. Esse cérebro adoecido produz fenômenos alucinatórios, que não existem, que não são reais. Mas a consciência dele aprendeu a discernir o que era real do que era alucinatório. Agora, sobre a consciência humana especificamente, né? A consciência humana, ela diz respeito tanto ao conhecimento em geral, quanto à intencionalidade, quanto à capacidade de introspecção e de abstração, manipulação de informações abstratas na mente, né? Isso é o que a consciência faz. Ela possui a habilidade da experiência fenomenológica e também a consciência de si mesmo.
Isso é muito interessante. Uma outra coisa interessante é o seguinte, e é aí que é a pedra no sapato dos evolucionistas. A consciência ela não é necessária para a evolução, né? Aliás, o único organismo, né, vamos chamar assim, conhecido, que possui consciência de si mesmo, como nós possuímos, somos nós, nenhum outro. Ou seja, se a evolução é verdadeira, ela chegou até nós, humanos, sem precisar que existisse consciência. Ou seja, ela é completamente desnecessária. Isso deixa evolucionistas aturdidos, porque ela é desnecessária porque eles não conseguem explicá-la. Como explicar a consciência? Olha que interessante. O Dr. Ricardo falou muito sobre isso, como a consciência humana não é localizável, né? Existem muitas funções cerebrais que são localizáveis, como a área da linguagem, processamento visual, processamento auditivo, áreas motoras, né? Se você lesa, se você danifica a área de processamento visual, seu cérebro deixa de processar as informações que sua retina envia e você fica cego. Não adianta. Assim, a área de processamento auditivo, você fica surdo, mas não existe uma área que, se você danificar, a pessoa perde a consciência de si mesmo. Não tem. Né? Você pode, claro que se você retirar o cérebro inteiro dela, a pessoa vai morrer, mas se você retirar metade do cérebro dela, ela ainda assim vai estar consciente de si mesma. Os casos também de coma prolongado, né, que o Dr. Ricardo citou, pessoas que muitas vezes voltam de um coma prolongado, um coma profundo, quando elas voltam, elas não perderam a consciência de si mesmas. Elas sabem quem elas são. Né? Passaram por uma situação de um coma profundo em que quase todas as funções cerebrais, né, estavam comprometidas, mas a consciência de si mesma permanece. Uau, então, onde está essa consciência, né? E aí eles se perguntam, quantos neurônios são necessários para se produzir consciência, né? Qual o tamanho de uma rede de neurônios que eu tenho que ter para produzir consciência? São 100 neurônios? 1000? 1 milhão? 1 bilhão de neurônios para produzir consciência? A pergunta é errada, né? Por quê? Porque a consciência não se encontra em uma área específica e também não se encontra nem em uma ampla rede de neurônios. Então, e se dissermos, já que a consciência não pode ser localizada nem atribuída a uma rede neural, e se dissermos que a consciência, então, é um departamento virtual do nosso cérebro, e se dissermos que nossos neurônios têm a capacidade de criar uma realidade virtual responsável por manipular abstrações, por fornecer consciência de si mesmo, nossa, que ideia mais estranha, né? A consciência como uma realidade virtual no cérebro, no entanto, ela foi formulada por um neurocientista, está aí citado, Del Nero, né, no livro dele, O Sítio da Mente, Pensamento, Emoção e Vontade no Cérebro Humano. Vejam, os caras ficam tão sem respostas, tão sem argumentos, que começam a criar respostas absurdas, respostas que são meramente hipotéticas, né? Sem comprovação científica e, na verdade, impossíveis de ser comprovadas pelo método científico materialista naturalista. Poxa, mas se não dá para dizer o que a consciência é, né? O que a gente vai dizer, então, sobre a consciência? Já sei, vamos dizer que a consciência não existe, vamos dizer que ela é uma ilusão. Nossa, mas será que a gente vai convencer alguém disso? Não, basta um grande neurocientista falar isso, que tudo bem, né? E aí o Michael Ganziano disse exatamente isso, né? Que a consciência é uma ilusão criada pelo nosso cérebro. Aí eu fico me perguntando, se o Michael Graziano acredita nisso, que a consciência é uma ilusão criada pelo cérebro, como é que ele pode acreditar na própria consciência que está dizendo isso para ele? Não é? Como nós podemos acreditar no que o Michael Graziano diz se ele está iludido pela própria consciência? Qual a credibilidade, né? Não faz o menor sentido. Gente, eu não sou um especialista na área, eu sou só um curioso, né? Deve ter gente muito melhor do que eu para falar sobre isso, com certeza tem, né? Mas o que me deixa tranquilo é que quando eu começo a estudar e começo a ver as besteiras que os especialistas na área dizem, eu falo, nossa, é de assustar o nível de bobagem que aparece na boca de neurocientistas. Mas, enfim, qual a relação entre nossas mentes e o mundo físico? Vejam, aqui nós não temos. Essa é a pergunta que o próprio Michael Graziano se faz. Qual a relação entre nossas mentes e o mundo físico? Ele mesmo responde. Aqui não temos uma resposta estabelecida. Sabemos alguma coisa sobre o corpo e sobre o cérebro, mas e sobre a vida subjetiva interior? Nada.
isso escapa ao método científico, né? E é aí que ele começa, então, a desconstruir a ideia da consciência de si mesmo, né? Classificando-a como uma ilusão. E é por isso que a vida subjetiva interior é a grande pedra no sapato do evolucionismo. A mente não pode ser reduzida a um mero mecanismo. Por exemplo, na percepção da dor, né? Imagine que eu pegue uma superfície muito quente. Qual é a parte do meu corpo que vai sentir a dor? E qual é a parte do meu corpo que vai sofrer o dano? Bom, de certa maneira, podemos dizer que quem vai sofrer o dano é minha mão, ela vai se queimar. Quem vai sentir a dor é meu cérebro, baseado nos estímulos enviados pelos neurônios sensitivos da minha pele, o cérebro vai ter a percepção da dor. Se esse cérebro estiver anestesiado, por exemplo, ele vai estar impossibilitado de sentir a dor, mas ainda assim a mão vai se queimar e vai sofrer o dano. Agora, ok, até aí, cérebro, fácil de entender, mas a percepção da dor, a percepção subjetiva da dor vai ser diferente para cada pessoa. A dor vai evocar uma realidade subjetiva diferente em cada um. E é aí que a ciência não consegue chegar, porque isso escapa ao escopo da ciência. Ou, por exemplo, como explicar para um cego de nascença o que é a cor vermelha? Imagine um desafio, explicar para um cego de nascença o que é a cor vermelha. Né? Explicar o que é a cor já seria difícil. E a cor vermelha? Por que é difícil? Na verdade, impossível. Porque é uma abstração. Né? E aí já vi neurocientistas dizendo o seguinte, não, a gente precisa comparar a cor vermelha com um outro elemento que faça parte da vivência do cego para que ele possa entender do que a gente está falando. Então, por exemplo, se a cor vermelha, vamos dizer para ele que é semelhante ao som de um trompete. Ótimo! Né? Explica tudo sobre a cor vermelha, é um trompete, genial! Né? O que a ciência tem a dizer sobre a cor vermelha? Não, a cor vermelha ela é resultado de um objeto que reflete um determinado comprimento de onda, mas absorve todos os demais comprimentos de onda do espectro de cor visível. Aquele comprimento de onda que ele reflete é a cor vermelha. Ah, joia, isso diz o que é a cor vermelha para vocês? Né? Não, por quê? Porque no nosso mundo subjetivo, cada um vai ter uma experiência, né? Estamos falando de experiência fenomenológica da cor vermelha. Né? Isso é incompreensível pela ciência. E esses caras nem se dão conta da circularidade do raciocínio que eles fazem. E o próprio Michael Graziano, ele baseia o seu ponto de vista a partir de sentimentos íntimos. Né? Ele está tentando contrapor aí credulidade a ceticismo. Então ele diz, bom, a gente não pode ser crédulo, a gente precisa ser cético. Então eu preciso desenvolver uma hipótese acerca da consciência que não implique em abrir mão do materialismo. Né? Mas baseado aqui? Baseado na incredulidade de outras realidades e na minha credulidade acerca do materialismo. Mas credulidade e ceticismo são sentimentos. Então, ele invoca sentimentos para negar a realidade dos sentimentos. Olha o que esse físico diz. A mente não se assemelha a qualquer outra propriedade dos sistemas físicos. Não se trata simplesmente que não conhecemos os mecanismos que a originam. Não, nós temos dificuldade em enxergar como algum mecanismo poderia produzi-la. Esse passo, a ciência não consegue compreender. É uma afirmação mais humilde, realista e sincera. Né? E é importante a gente lembrar, cérebros não pensam. Né? Cérebros geram potenciais de ação, estímulos elétricos, secretam neurotransmissores, coisas essas bastante apropriadas a ele. Né? E tudo muito importante. Mas cérebros não declaram nada, não reconstroem nada, não ponderam, não chegam a conclusão alguma. Chegar a uma conclusão é um atributo psicológico que se aplica a pessoas, não a cérebros. A consciência é o mais patente obstáculo a um naturalismo que se pretende abrangente e que confia apenas nas ciências físicas. Quem declarou isso, Thomas Nagel, um belíssimo livro, quem
tiver a oportunidade, leia Mind and Cosmos, a mente e o cosmos. Ele também diz o seguinte: a inteligibilidade do mundo não é um acidente. A mente relaciona-se duplamente à ordem natural. Por quê? Porque a natureza é tal que faz surgir seres conscientes, com mentes, nós. Né? E a natureza é tal que se faz compreensível a esses seres com mentes. Em última análise, portanto, tais seres devem ser compreensíveis a si mesmos. Né? E esses são aspectos fundamentais do universo, fundamentais, não são periféricos. Né? São aspectos essenciais do universo. Né? Não são o subproduto de desenvolvimentos contingentes, cuja verdadeira explicação é dada em termos que não fazem referenciamento. Não, são termos fundamentais. Ele está dizendo o seguinte: o universo ele é inteligível, ele é cognoscível, o universo é passível de ser compreendido, o universo não é caótico e sem sentido, o universo é inteligível e tem sentido. E existem seres nesse universo dotados de capacidade de compreensão e que são capazes de compreender esse mesmo universo. Olha que coisa interessante. De um lado, a gente tem uma inteligência presente no universo, né? Uma inteligibilidade, cognoscibilidade. Do outro lado, seres capazes de apreender a inteligibilidade do universo. Será coincidência? Ele acredita que não. Né? Agora, um detalhe. O Thomas Nagel, ele é um filósofo americano ateu, declaradamente ateu. Ele é professor de filosofia e direito na Universidade de Nova York. Né? E aí, vejam. Primeiro, um resumo dessa frase dele, né, longa, que talvez seja difícil de apreender. Né? Seria o seguinte: um universo capaz de ser conhecido e compreendido, e seres com mentes capazes de exercer essa compreensão, apreendendo o conhecimento disponível no universo. Isso não pode ser coincidência. Né? E vejam, conhecimento nunca é produzido. Né? A ciência moderna gosta de dizer que produz conhecimento. Isso não é verdade. Conhecimento é apreendido. O conhecimento já está lá, o ser humano apenas apreende o conhecimento. Né? Ao contrário do que diz o Richard Rorty, né? Assim, um pós-moderno, com certeza, ele diz: nós fazemos a verdade, não a encontramos. Né? Não é nisso que cremos. Né? Agora, será que esse universo inteligível seria um universo que resultasse de processos aleatórios, desordenados e sem propósito? Né? Ou seria um universo caótico? Mas como chegamos a esse estado de coisas? Né? Como chegamos a um ponto em que a ciência se torna incapaz de compreender a mente humana e a ciência se vê impotente, mas não abre mão da sua prerrogativa? Como chegamos? Primeiro, é importante entender que a filosofia precede a ciência. Né? E para Platão, a filosofia se funda no espanto, na capacidade que temos de nos espantar, né, diante do mundo, do universo, da natureza. Um deslumbramento, né, ou taumazain, um deslumbramento com o sublime presente na natureza. Aí nasce o desejo de entender. Né, a partir desse espanto, desse deslumbramento. E vejam, a ciência nasce do mesmo espanto, do mesmo deslumbramento. E aí do consequente desejo de entender o mundo que causa esse deslumbramento. Mas a ciência moderna, ela perde esse encanto com o mundo que a cerca. E ela se volta para um deslumbramento que ela encontra em si mesma, ao exercer poder sobre a natureza. Então, quando a ciência moderna exerce um encanto sobre nós hoje, é por causa do poder que ela exerce ou julga exercer sobre a natureza, e não por causa do espanto que ela tem com a natureza. Isso é interessante, essa é uma mudança fundamental. Para C.S. Lewis, a ciência moderna ela é irmã gêmea da magia. Né? Ambas surgiram, ganharam forte impulso na mesma época, séculos XV e XVI. Elas nascem e se alimentam do mesmo impulso, né, de exercer controle sobre a natureza, e suscitam esse deslumbramento na população. Com o tempo,
2 irmãs gêmeas, com o tempo que aconteceu. Uma prosperou, a outra não, a outra foi abandonada, deixada de lado. Mas imaginem irmãos gêmeos que sejam abandonados logo ao nascer e criados por famílias distintas, em ambientes distintos, e se tornam pessoas muito diferentes, né? E um dia esses irmãos gêmeos já adultos se encontram e vão ter aquela estranheza um diante do outro, porque também reconhecem algumas semelhanças entre si. Né? Assim, C.S. Lewis diz, é a ciência moderna e a magia. E vejam, C.S. Lewis não era um crítico da ciência, ele era um admirador da ciência, da boa ciência. O que ele criticava fortemente era o cientificismo. E isso é muito interessante a gente entender, porque nós vivemos, né, nós nascemos, crescemos e vivemos hoje em uma sociedade dominada pelo cientificismo. Né? Para quem se interessa, C.S. Lewis vai discorrer muito sobre isso em um pequeno livro de ensaios, A Abolição do Homem, livro muito importante, fundamental para entendermos a nossa época, e uma obra de ficção científica, Aquela Força Medonha, que também é ótimo. O problema, então, não foi o método científico e as ciências naturais, mas o positivismo, né, que acabou resultando no cientificismo. O cientificismo, ele rejeitou toda e qualquer metafísica como ciência. E também qualquer outra disciplina que tivesse como objeto algo que não fosse um fato empírico. Acabou gerando, então, a distinção entre as ciências naturais, que é a explicação de fenômenos físicos, e as ciências humanas. Né? Por quê? Porque existem fenômenos distintos, né, que não são físicos, que são da ordem da mente humana e que as ciências físicas não vão abranger. Né? E o cientificismo passou a ter na física, na matemática, um modelo, um padrão de método, né? Um método que é ótimo para ciências físicas, mas que não vai funcionar para ciências humanas. E aí exclui-se todas as outras disciplinas desse método, né? Todas as ciências humanas, sociologia, filosofia, teologia, direito, e também as artes e a literatura. Mas vamos pensar o seguinte, como é que a gente poderia avaliar, fazendo uso do método científico, se um poema é bom ou ruim? Como é que a gente poderia fazer isso? Usando métrica, né? Buscando ver a frequência com que determinadas palavras se repetem? Não dá. Como que poderíamos, através do método científico, dizer se um quadro é uma obra-prima ou um garrancho de tinta sem sentido? Não tem como. Então, existem disciplinas para as quais o método científico naturalista, materialista, é impotente, né? Está fora do escopo dele. Cientificismo e religião. Vejam, o cientificismo produz a falsa ideia de que existe oposição entre ciência e fé. E até gostam de citar o caso de Copérnico como exemplo disso. Mas vejam, não sei o que foi ensinado para vocês, mas tem muita mentira na história, né? Vamos corrigir a história. A igreja da época apoiou, financiou, patrocinou e incentivou os estudos de Copérnico. A igreja encorajou-o a publicar os estudos dele sobre o heliocentrismo. Quando que se deu o estranhamento? Quando Copérnico, em vez de dizer que estava formulando um modelo melhor para o entendimento da órbita dos planetas no sistema solar, Copérnico disse que havia descoberto a verdade de como as coisas funcionam no sistema solar. Ele estava elevando uma hipótese científica ao status de verdade. É aí que se deu o rompimento. Por quê? Porque a igreja sabia que a partir do momento que uma mera hipótese científica, que pode ser destronada por uma melhor depois, fosse alçada à categoria de verdade, não iria resultar coisa boa a partir disso. E, de fato, não resultou, e o cientificismo foi uma consequência disso. E o cientificismo, ele se pretende dizer a verdade sobre tudo. A ciência materialista hoje acredita poder ser capaz de explicar todas as coisas. Nada está fora do domínio dela. Se o cientificismo pode dizer a verdade sobre tudo, vira religião, né? Deixa de ser ciência e vira religião. Qualquer teoria que se propõe a responder às questões fundamentais de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, torna-se uma visão religiosa sobre a vida e sobre a humanidade. Né? Gente, é muito interessante considerar também como o evolucionismo ele surge como um novo mito do herói.
né? H.G. Wells fala muito sobre isso, ele é um excelente escritor, né? Ele escreve de uma forma envolvente. Ele vai dizer qual é o protagonismo, tá, né? Qual é o herói no evolucionismo? É a vida, né? É uma abstração, né? Vejam, mas a vida é o herói. Por quê? Porque a vida prospera contra todas as adversidades. A vida surge em um meio que não a favorecia, em um meio adverso, e ela prospera, a vida evolui, a vida vai gerando seres cada vez melhores. Vejam, é o mito do herói, né? É por isso que encanta a população. Fornece explicação para a origem, fornece o heroísmo, fornece uma proposta falsa de redenção, né? H.G. Wells vai ainda dizer o seguinte: o homem ainda está na sua adolescência, né? Ainda nem é possível vislumbrar as obras extraordinárias que ele fará. Os pequenos triunfos que o homem realizou não serão nada diante dos grandes triunfos que o aguardam, né? Uma visão triunfalista do ser humano. Mas vejam, a própria ideia de que o mundo teve um início, um desenvolvimento que não se repete e terá um fim, essa ideia é fruto de uma visão judaico-cristã da história. Os gregos não pensaram assim, hindus não pensam assim, né? Para os gregos o tempo era cíclico e repetitivo, tudo se repetia. Esta concepção de mundo seria incapaz de fornecer as bases para o desenvolvimento científico. É a cosmovisão cristã que entende que tudo tem um início, um desenvolvimento que não se repete, um fim, que forneceu as bases do próprio naturalismo. As ciências humanas, então. Primeiro, John Lennox pergunta: a ciência se baseia na observação e previsão ou no problema e explicação? Ele vai fazer uma distinção. Vejam, as ciências naturais se baseiam na observação e previsão. As ciências humanas se baseiam no problema e explicação. Ele também vai fazer uma distinção dentro das ciências naturais, né? Mostrando a ciência do como funciona e a ciência das origens. A ciência do como funciona é a seguinte: o método naturalista, materialista, ele é excelente para explicar como as coisas funcionam, como um organismo funciona, ele é ótimo. Agora, quando ele vai tratar das origens, ele é incapaz, ele é limitado pelo próprio método. Dilthey vai dizer sobre as ciências da explicação, né, a ciência naturalista, e as ciências da compreensão, ou ciências do espírito, que são as ciências humanas, né? E vai discorrer sobre a diferença de método entre elas. O método das ciências naturais é o de explicar as causas, né, da causalidade. O método das ciências humanas é a hermenêutica, é um método interpretativo, sabendo que nunca vai conseguir falar tudo daquele objeto. Existe uma grande falta de humildade na ciência positiva, no cientificismo, porque eles jogam no lixo tudo que já havia sido construído. São milhares de anos de desenvolvimento que eles simplesmente relegaram ao lixo da história, desconsiderando que eles só surgiram porque estavam assentados sobre os ombros de gigantes que vieram antes deles. Limites e contradições do método científico materialista naturalista. Primeiro, né, como estudar as abstrações se no método é necessária a ausência da subjetividade, né? O método não comporta subjetividade. A necessidade para o método científico naturalista de exclusão da parcialidade, né? A necessidade da imparcialidade. Mas existe realmente imparcialidade? É aí que a gente vai ver que não. Isso contribui para entendermos como chegamos nesse estado de coisas, né? Vejam o que diz Richard Leontin, um biólogo de Harvard. Porque nós temos um compromisso anterior, um compromisso com o materialismo. Ou seja, há um compromisso anterior, né? A ciência naturalista ela surge a partir de uma cosmovisão, de uma visão de mundo. Ela não é desapegada de uma visão de mundo, ela não é isenta. O que mais ele diz? Vejam, não é que os métodos e instituições da ciência nos forcem a aceitar uma explicação material do mundo. Não é isso. Ele explica. Pelo contrário, nós somos forçados por nossa aceitação a priorística das causas materiais para então criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos que produzam explicações materiais. Ou seja, o materialismo se torna uma necessidade. Por isso, Richard Rorty vai dizer: nós fazemos a verdade, nós não a encontramos. Tradução, resumo. Primeiro, nós aceitamos o materialismo como filosofia.
E depois nós reelaboramos a ciência em uma máquina de produzir nossas teorias estritamente materialistas. Em outras palavras, a verdade não está por aí, objetiva, esperando ser encontrada. As crenças são construções meramente humanas, como os dispositivos da tecnologia moderna. Então vamos lá, uma causa precisa conter o seu efeito, ou pelo menos ser suficientemente complexa para ser capaz de produzir o efeito menos complexo. A pessoalidade, né, aquilo que nos torna seres pessoais, no entanto, ele é muito mais complexa do que a ordem natural das coisas químicas e físicas observáveis na natureza. O mesmo pode ser dito acerca da vida. Como poderia ter surgido daquilo que não é vida? Como a vida pode surgir do que não é vida? Como seres racionais surgem de seres não racionais? Como a consciência pode surgir de seres não conscientes? Outra coisa, a agência e a responsabilidade humanas. O materialismo, ele termina por negar a existência da agência humana, seja por via de um determinismo genético ou por outra via, ele sempre vai negar a existência da agência humana. E que é uma das coisas que nos torna quem nós somos, né? A capacidade de escolha e de se responsabilizar pelas escolhas, né? Mas não é curioso, né? Tanto esforço para tirar de nós a agência humana, para negar a existência dela, né? E vejam, a teoria dos neurotransmissores hoje faz isso, né, também com o ser humano. Como psiquiatra, é frequente eu atender pessoas que chegam já com o discurso pronto, né? Assim, olha, doutor, é o seguinte, eu vim aqui me consultar porque eu estou muito deprimido, eu sei que isso está acontecendo porque está faltando serotonina no meu cérebro, né? Ou, olha, é o seguinte, eu não queria fazer aquilo, eu entendi que eu fiz porque faltava dopamina no meu cérebro naquela hora, tá? Vejam, a agência humana e responsabilidade humana vão embora, né? Lembrando que a teoria dos neurotransmissores nada mais é que uma teoria extremamente simplista, já que não conseguem explicar. Bom, tudo bem, vamos formular a hipótese, né? Mas é só uma hipótese e fraca, né? Extremamente simplificada e ainda, se na hora de traduzir para o público leigo, simplificam ainda mais, fica terrível. Mas vejam, e aí que o Theodore Dalrymple, um psiquiatra britânico, ateu inclusive, né, mas extremamente perspicaz acerca da mente humana, em fazer uma leitura precisa da alma humana, ele diz, olha, a teoria dos neurotransmissores, ela faz por nós hoje o que a astrologia fazia no passado. Quando eu olhava para o movimento dos astros e entendia que eles estavam exercendo influência sobre mim, sobre o meu comportamento, né? Tirando de mim a responsabilidade e a agência, né? A teoria dos neurotransmissores faz isso conosco hoje, né? Se torna uma... Mas veja que interessante, né? Ninguém atribui o próprio sucesso ao determinismo genético, ao movimento dos astros, né? Ou à modulação de serotonina, né, cerebral. Né? É só os próprios fracassos, né? É enviesado. Né? Se não deu certo, alguém é culpado e o culpado está fora de mim. Né? Não é o eu sujeito, o responsável. Né? E se eles fossem honestos, né, por que um ganhador do prêmio Nobel não deveria recusar o prêmio, dizendo, olha, o prêmio não é mérito meu, né? Foram meus genes os responsáveis por redes neurais e inteligência artificial. Eu acho interessante tratar disso pelo seguinte, há muitas expectativas hoje acerca das redes neurais. A expectativa é grande. Por quê? Porque por várias razões. Uma delas é a seguinte, neurocientistas hoje, pesquisadores de redes neurais, acreditam que estão perto de desenvolverem redes neurais que são capazes de pensar com a mesma complexidade que nós pensamos. E, inclusive, por enquanto, a inteligência artificial, ela trata apenas de coisas específicas, né? Não da totalidade do pensamento humano, mas eles acreditam que será possível chegar nisso em breve, né? Mas qual a motivação? Já ouvi de alguns neurocientistas dizerem o seguinte, olha, se eu conseguir criar uma rede neural semelhante ao meu cérebro, que pensa como eu penso, eu terei adquirido imortalidade.
Eu posso ir embora, mas a minha rede neural está ali. Entendem? A motivação lá atrás que C.S. Lewis falou da ciência e da magia, o método é outro, mas a motivação é próxima. Mas vejam, o que eu perguntaria é o seguinte: ok, você criou uma rede neural que pensa como você pensa. Como é que você prova isso? Bom, você formula problemas, ela responde como você responderia. Uau, parece igualzinho a você, não é? Idêntico, joia. Então você está tranquilo para morrer? Você acha que você permanecerá vivo aqui, é isso? Tipo assim, o fato dessa máquina que pensar como você pensa, você acredita que ela adquiriu consciência própria? É isso? Bastou você criar uma inteligência artificial que formula respostas semelhantes às suas para os mesmos problemas para você acreditar que houve produção de consciência? É isso? Criou um ser consciente? É isso mesmo? E é a sua consciência que está ali? Quando nós vamos assistir um espetáculo de mágica, eu acho uma delícia, nós vamos com a predisposição do espírito de ser enganado. Né? Senão você não vai gostar do espetáculo de mágica. Você vai lá, você compra o ingresso e você vai cheio de credulidade. Senão não tem graça. Ninguém vai assistir um espetáculo de mágica com olhos críticos para ficar tentando enxergar onde o mágico falhou. Né? Não, você vai para curtir. Né? É necessário ter essa credulidade, né, aqui, para acreditar que a rede neural vai poder chegar a ter consciência humana. Né? O que me parece mais isso? Parece mais o seguinte, como quando a pessoa compra um papagaio e ela gasta horas, dias, semanas e meses ensinando o papagaio a falar como ela fala. E quando a pessoa consegue ensinar o papagaio a falar como ela fala, ela se deslumbra com isso, tem um encantamento nisso. Mas o papagaio está só repetindo ou está pensando igual a pessoa pensa? É óbvio, ele está só repetindo. É um processo mimético, né, de imitação. Mas por que então esse encantamento? Esse encantamento ele é narcísico, né? É um deslumbramento narcísico com a própria imagem no espelho. O papagaio já não encanta mais tanto quanto encantava décadas atrás, mas uma rede neural encanta, né? Encanta porque é a minha imagem no espelho, com grande chance de auto-engano. Não é verdade? É isso que eu tinha para dizer, gente. Obrigado.